Fala fera, eu sou o professor Alan Soares, professor de matemática. Nessa aula vamos discutir trigonometria. Fera, se você tem dificuldade nesse tópico, após esse vídeo você não terá mais nenhuma dificuldade, você vai começar a mandar bem nas questões de trigonometria, seja nos seus concursos, em listas de exercícios e em simulados, beleza? Bom, a trigonometria é uma parte da geometria plana que fica com um encargo particular do estudo dos polígonos de três lados, chamados de triângulos, beleza? E aí você viu lá na geometria plana, no iniciozinho, que os triângulos podem ser apresentados de três maneiras, né? Ele pode ser escaleno, todos os lados diferentes. Ele pode ser isósceles, onde tem dois lados iguais, nenhum diferente. Ou ele pode ter simplesmente todos os lados iguais. E aí a gente chama esse triângulo de equilátero. Então são três. Escaleno, todos os lados diferentes. Equilátero, todos os lados iguais. E isósceles, dois lados apenas iguais e o outro diferente. Tranquilo? Mas em particular, fera, a gente vai estudar o triângulo retângulo. E você viu também em geometria plana, vamos dar uma breve revisão aqui, que os triângulos eles possuem três ângulos internos. E esses ângulos internos somados precisam dar um valor de 180 graus. Professor, isso aí eu sei, tá safo. O triângulo retângulo, como você viu em geometria plana, é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Os outros dois ângulos são diferentes ou podem ser iguais, mas precisa existir um ângulo de 90 graus para que esse triângulo seja retângulo. Então, olha só, temos dois triângulos aqui, eles são diferentes, né, os seus formatos, mas ele apresenta aqui um ângulo de 90 graus e aqui o outro ângulo de 90 graus. A gente simboliza 90 graus como se fosse um quadradinho com um ponto, beleza? E ele pode ser representado assim também, ó. Eu tenho um triângulo ABC, ele pode falar que esse triângulo ABC tem esse símbolo, que significa um símbolo de perpendicular, né? Que nós temos algo perpendicular. O que é perpendicular aqui nesse caso, fera? Esse segmento AB e esse segmento BC. Eles são perpendiculares nesse ponto, porque cria essa figurazinha, que é o ângulo que representa 90 graus. Beleza? Então, triângulos retângulos precisam possuir um ângulo de 90 graus. Professor, os outros dois ângulos, eles podem ser diferentes. Olha, eu coloquei aqui, ó, uma representação angular e aqui duas representações angular. Isso quer dizer que são ângulos distintos. Tá? A soma desses três ângulos precisam ser 180 graus. Tranquilo até aí? Beleza? Professor, então entendi. As razões trigonométricas no triângulo retângulo vão acontecer nesse tipo de triângulo que possui um ângulo de 90 graus e os outros dois ângulos podem ser iguais ou diferentes. Fera, certinho? Então, olha só. Você sabe que o triângulo é uma figura plana que possui quantos lados? Três lados. Três vértices, três ângulos. E aí a gente pode apresentar em noções formais da seguinte maneira. Os lados dessa figura, elas são representados assim, fera, com letras minúsculas, né? Então eu posso colocar aqui lado A, lado B, lado C. Mas você vê que são o quê? Letras minúsculas. Então a gente pode representar lado da seguinte maneira, ó. AB maiúsculos com uma barrazinha para simbolizar que estou falando desse segmento. Eu posso representar também como BC, que é o outro lado, ou AC, né? Que é o outro lado. Ou simplesmente eu posso falar que o AC é o A, o BC é o B e o AB é o C. As letras minúsculas é a forma de escrever. Tranquilo, fera? Vamos devagarzinho, sem pressa, para você conseguir entender bem os conceitos. E depois a gente vai acelerando, e você vai ver que você vai sair do fácil ao avançado e não vai nem perceber, beleza? Então, essa é a noção formal, ou notação formal na trigonometria em relação aos lados. Os ângulos, fera, eles podem ser representados assim, ó. Bom, como aqui está no vértice A, eu vou chamar esse ângulo de A. E aí aqui no vértice C, ângulo C, vértice B, ângulo B. Com letras minúsculas com um chapeuzinho para representar que ali é um ângulo. Ou poderia dizer o seguinte, ó, que esse ângulo é o ângulo BAC. Então, esse ângulo BAC tem um chapeuzinho A, que significa que esse ângulo é o ângulo A com o chapeuzinho. Ah, eu posso representar assim também, ó, BCA.
BCA, ó, ele poderia ser o ângulo C. Ou poderia colocar também CBA. CBA ou ABC, né? Vamos colocar ABC, que seria o nosso ângulo B. Então essa é a notação formal para ângulos. Isso aí, fera. Então vamos lá. Lados é o segmento, né? Tudo que vai representar em letras minúsculas. Os ângulos são representados pelos vértices. E a gente poderia dizer que esse ângulo está onde? No A, no vértice A. Então BAC, ele sempre fica onde? No meio, para representar aqui. Naquele ponto tem um ângulo. Show de bola, professor. E a medida dos lados? Como a gente viu aqui, a medida dos lados eu chamei de letras minúsculas, né? Isso aqui seriam os lados em relação aos segmentos. Então, para a gente falar de medida dos lados, ficaria o quê? A, B e C. E as medidas dos ângulos? A linha, ou melhor, A chapeuzinho, B chapeuzinho e C chapeuzinho, né? A gente pode representar dessa maneira. Essas são as noções ou notações formais na trigonometria. Beleza, fera? Então vamos lá. Trigonometria, parte da matemática que vai estudar os triângulos, retângulos nesse momento. Triângulo, retângulo é todo aquele que possui um ângulo interno de 90 graus e os outros diferentes ou iguais. São ângulos agudos menores que 90 graus, tá? E aqui são as notações formais das medidas desse triângulo. E aí aparece o primeiro conceito importante, fera, na trigonometria, que é a equação de Pitágoras. A equação de Pitágoras vem lá da lei dos cossenos, que a gente vai estudar daqui a pouco, tudo bem? E ela vai ajudar a gente a reconhecer valores de cada lado de um triângulo. Os triângulos, eles possuem lados e esses lados possuem valores, né? Possuem medidas unidimensionais, né? Comprimento. Bom, se a gente deu o nome de lado ABC, como calcular, professor? Ah, professor, essa eu sei. Pitágoras eu sei escrever. Tá no papo, tá no papo. Eu sei que Pitágoras, professor, é hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Só que eu tenho dois catetos, então vai ser 1 e 2, né, professor? Isso aí. Lembrou bem da fórmula, fera? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Mas eu te pergunto, quem é a hipotenusa e quem são os catetos? Fera, hipotenusas e catetos recebem esses nomes devido à sua representação diante de um ângulo que ele está subsequente. Professor, o que é subsequente? É oposto, é estar de frente. Então, por exemplo, você é subsequente a mim, porque você está de frente. Então, por exemplo, aqui está o ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Ele está no vértice B. Quem está de frente para ele? O A. Então, o A é subsequente ao ângulo no vértice B. Caramba, professor, então eu entendi. Subsequente está de frente. Isso. Então, a hipotenusa sempre está subsequente ao maior ângulo. Quem é o maior ângulo aqui? O que está no vértice B. O lado oposto ao maior ângulo é chamado de hipotenusa. Hipotenusa é o maior lado de um triângulo. Então, isso quer dizer que a hipotenusa nesse cara seria A ao quadrado. E quem são os catetos? São os lados subsequentes aos outros ângulos que não é o ângulo de 90 graus, beleza? Então, os outros lados, né, a gente pode chamar de, sei lá, ângulo alfa e ângulo beta, representar por letras gregas. Então, o cateto do alfa seria o B. Então, B ao quadrado. Mais o cateto do beta, C ao quadrado. Então, professor, a equação de Pitágoras é uma equação que nós vamos utilizar para medir as distâncias unidimensionais de cada lado de um triângulo. Isso aí, fera, beleza? Essa é a equação de Pitágoras. E aí a gente vai ver algumas coisinhas mais para frente, como equação de Pitágoras, né, em triângulos pitagóricos, que ajuda muito na hora de resolver algumas questões. Você vai resolver uma questão lá envolvendo PA. Ué, professor, estamos em trigonometria, já está colocando PA? Sim. Ele pode querer dizer para você que tem um triângulo que tem dimensões que são aumentadas em formas de PA. Então, imagine que um lado é 2, outro lado é 4, outro lado é 6. Se a gente tiver um outro triângulo que o lado é 4 e ele obedece à mesma lei de formação do triângulo anterior,
que é 2, 4, 6, ele está aumentando de 2 em 2. Então, se o outro começa com 4, qual é o próximo? 6. E depois? 8. Então, a gente pode mexer um pouquinho com as leis de formação de um triângulo, né? E aí a gente pode estudar um triângulo pitagórico que tem uma lei de formação particular, beleza? Então, eu te encontro no próximo vídeo para a gente discutir mais um pouquinho sobre triângulo, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Fera, forte abraço!